Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pauta Livre. E o assunto de hoje é muito importante, mas muito necessário. A gente vai falar sobre a campanha Novembro Azul, que dá visibilidade para o cuidado da saúde do homem de forma integral. Muita gente associa a campanha somente ao câncer de próstata. Mas para evitar esse tipo de neoplasia, você tem que começar pela prevenção e desde cedo, viu? Para tirar nossas dúvidas, esclarecer muitos pontos, está aqui o doutor Rogério Medrado, que é coloproctologista, quase não sai, e cirurgião do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo, Rogério. Aline, muito obrigado. É uma satisfação estar com vocês aqui e estou à sua disposição para falar de um assunto tão importante. Muito importante. Doutor, para a gente começar, a gente já bateu um papo ali nos bastidores, nós falamos que o câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens, mas antes de falar dele, que a gente sabe que todo mundo tem sempre muitas dúvidas sobre isso, vamos falar da saúde do homem. Né, que é muito importante você começar desde cedo, não só esperar da esposa, da mãe, da filha, para pegar pela mão e levar no consultório. Tem que buscar os serviços desde cedo. Agora me diga uma coisa, a gente vive numa era de muita informação. Por que ainda assim há tanta resistência do homem procurar os serviços de saúde? Sem dúvida, você foi precisa quando você pontuou que nós temos essas informações chegam por todos os lados. Nem sempre essas informações são muito bem processadas ou quando elas são processadas, elas não são seguidas. O homem traz consigo essa peculiaridade de ter a resistência de procurar seus serviços médicos. E é por isso que a gente percebe que as mulheres às vezes vivem 10 anos a mais do que os próprios homens. As mulheres começam a frequentar o ginecologista na faixa de 12, 13, 14 anos de idade. A gente pede que os homens eles cheguem para fazer essa avaliação do ponto de vista urológico em torno mais ou menos entre 40 e 45 anos. Mesmo assim, nós temos essa dificuldade de trazer esses homens ao consultório. Hoje já melhorou muito, mas só passar um dado interessante para você, que mesmo as consultas que são marcadas no Sistema Único de Saúde e nos consultórios particulares, 75% dessas consultas são feitas pelas companheiras, pelas esposas, pelas noivas e pelas mães. Então, o papel e toda a campanha que nós fazemos, trazendo no enfoque a saúde do homem, nós fazemos esse chamamento às nossas protetoras, às nossas mães, esposas, filhas, porque elas realmente nos levam ao consultório, levam os homens ao consultório para que a gente possa iniciar e fazer essa prevenção devida, de um modo em geral. A gente pode até dizer que há uma cultura do machismo, um dos motes da campanha do Ministério da Saúde em 2017 foi o enfrentamento ao machismo, né, que foi da Política Nacional de Atenção à Saúde Integral dos Homens. Pode-se dizer que também há muita influência desse mal da sociedade, a gente pode dizer. Sem dúvida, sem dúvida. E também tem aquela impressão que o homem, acho que ele carrega dentro de si, aquela característica de achar que ele é um super-homem, né? Por conta Saiu dos desenhos e veio para a realidade dos desenhos, veio para a realidade, né? É inquebrável, ele não vai ter nenhum tipo de doença, ele não vai morrer, ele é mais forte do que ele se acha. E isso, de certa forma, dificulta o acesso, dificulta a chegada do paciente ao consultório e, consequentemente, as avaliações, principalmente avaliações preventivas. E quando, às vezes, o paciente chega e perde esse tempo, perde esse time de chegar no momento correto, às vezes é muito difícil oferecer um tratamento de qualidade, às vezes visando a cura, como você enfocou bem, principalmente em determinadas situações que o indivíduo se vê envolvido, que são os tumores malignos também. Na nossa conversa de bastidor que rendeu, viu? Eu estava até falando para você que meu avô faleceu por conta de um câncer coloretal. E assim, já descobriu num período avançado, ele até conseguiu viver, acho que 4 anos após o diagnóstico. Mas se ele tivesse ido, se ele não tivesse ficado calado como ele ficou, né, sofrendo dores, sem poder ir ao banheiro corretamente, né, como deve ser, sem respeitar o organismo dele, poderia ter resolvido esse problema há muito mais tempo. Sem dúvida. Quando você puxou esse assunto aí, que é um assunto extremamente importante do câncer coloretal, depois do câncer de pele, no masculino, o segundo mais frequente é o câncer de próstata. Na mulher, o segundo mais frequente é o câncer de mama. O câncer coloretal, ele é o terceiro entre homens e mulheres. Estima-se que esse ano nós devamos fechar com 36 mil casos novos. A incidência é muito grande. E nós temos uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos, que é um exame chamado colonoscopia, que é um exame endoscópico,
Grande parte desses tumores, eles derivam dos pólipos, que são pólipos benignos. São pequenas elevações, pequenas lesões que surgem no intestino, menores do que 1 centímetro, e que levam anos, 5, 10 anos, para se malignizar. Então, é um tumor que, quando aparece, dá toda a chance de você poder remover um pólipo desse e impedir que um adenoma, que é um pólipo benigno, se transforme num adenocarcinoma, que é um tumor maligno. Ou, se infelizmente tenha se transformado, que é interessante que você pegue esse tumor no estadio inicial, no estadio A, porque aí você consegue fazer a ressecabilidade do tumor. Ressecabilidade significa dizer a retirada de todo o tumor, acima de 90%, 95%, e você consegue promover a cura desse paciente acima de 90%. Então, a prevenção é a chave do negócio. Eu digo a você o seguinte, não precisa nem esperar o aparecimento de sintoma. Hoje já está muito bem definido com os protocolos. E nem a faixa etária, né, doutor? Não precisa. Acompanhamento, a gente pensa assim que o acompanhamento tem que ser desde criança, desde o adolescente. O acompanhamento, sem dúvida. O que nós costumamos a colocar hoje, que são fatores extremamente importantes, no caso do homem, para o câncer de intestino, para o câncer de próstata, o aparecimento de outras doenças, como hipertensão e diabetes, seria uma dieta rica em fibras, com frutas, com folhas, com vegetais, com cereais, com grãos. Uma dieta pobre em gordura, gordura animal. E devemos também evitar muito embutido, os enlatados, com teor de sódio muito grande, com gordura também. E a atividade física. Devemos permanentemente combater a obesidade. Ou seja, o sedentarismo é um dos fatores de aparecimento de câncer. Em mulher, ovário, intestino e mama. Em homens, intestino e próstata. Essa seria a abordagem do ponto de vista primário. Do ponto de vista secundário, quando você chega no consultório médico, mesmo aquele paciente que não tem queixa nenhuma, não tem esse histórico familiar que você tem, porque agora a sua família já passa a ser uma família de vigilância, uma família de risco, porque seu avô teve. O senhor até comentou, né, que quando o avô tem, principalmente a geração dos nossos avós, hoje são o nosso alerta, né? O nosso sinal de alerta. 85% dos tumores são esporádicos, ou seja, eles surgem sem nenhum caso na família. 15% tem um fator hereditário. A partir do momento que vocês têm um fator hereditário, um caso do seu avô na família, essa família de vocês é uma família de risco. Então, ela tem que ser analisada, vista, seguida por perto, e a colonoscopia se faz necessário. Mas aquele indivíduo que não tem caso nenhum na família, não tem histórico nenhum, não tem manifestação clínica, hoje, o que há de mais novo, esse protocolo mudou agora 6 meses atrás, antes eu lhe falava em torno de 50 anos, eu lhe falo agora em torno de 45 anos. Esses pacientes devem ser submetidos à colonoscopia. Colonoscopia é um exame muito bom, um exame maravilhoso, um exame fácil de ser feito. Hoje já se tem uma experiência muito grande para que você possa realizar esses exames. A maioria das clínicas hoje até no serviço público tem uma demanda ampla. Equipamentos muito bons, profissionais especializados, e a colonoscopia ela tem o duplo papel, que é justamente a função diagnóstica de você detectar a lesão, detectar o pólipo, e através da própria colonoscopia você já fazer a outra função dela, que é a função terapêutica, remover esse pólipo para impedir que essa lesão benigna se transforme numa lesão maligna. Então você muda a história da doença. E faz desaparecer, entendeu? Com exame endoscópico, não estou falando em cirurgia, radioterapia, quimioterapia, não. Exame de não rotina. Deixar chegar um exame de rotina. É de média complexidade? Diria assim, de baixa para média. A média a gente diz que, na verdade, se torna quando o paciente tem alguma comorbidade, hipertenso, diabético, mais de 70 anos, que aí você coloca ele num ambiente hospitalar com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de vigilância. Mas é um exame hoje que é feito na rotina. Ainda saindo um pouco da seara do câncer de próstata, é inevitável a gente falar do Novembro Azul e não falar do câncer de próstata, porque realmente é uma neoplasia que mata muito. Eu trouxe até um dado interessante. Esse ano, aqui em Salvador, trazendo para perto mesmo de quem estiver assistindo, que mora aqui em Salvador, 237 homens já morreram esse ano por causa do câncer de próstata. Mas, assim, quais as outras doenças que acometem os homens e que merecem visibilidade nesse mês de Novembro Azul? Eu acho que o Novembro Azul ele veio na esteira do Outubro Rosa e se usou certo mote do câncer de próstata porque é uma realidade, é a segunda causa de neoplasia maligna, mas a partir daquele momento que ele chega para fazer a avaliação, fazer a consulta, fazer o PSA, fazer o ultrassom, é possível que você possa também oferecer a ele a prevenção do controle da obesidade, no controle do tumor, certo, colo retal, que nós já conversamos aí, no controle da hipertensão, no controle do diabetes,
Porque a gente sabe que ainda é realidade. O infarto mata muito, o AVC mata muito, o AVC sequela cada muito. vez mais cedo. O diabético leva o indivíduo às salas de hemodiálise. Isso é extremamente importante. A partir daí você pode orientar esses pacientes também para que eles possam ter o controle das doenças sexualmente transmissíveis, às vezes que isso é uma realidade. Não só certos condilomas, HPV, que é uma coisa que pode acontecer, mas as hepatites, o HIV também, isso tem extrema importância também. As doenças sexualmente transmissíveis são totalmente evitáveis. Evitáveis. Hoje, nas redes de saúde pública, inclusive em propagandas na TV, se vê muito que oferta testagem rápida para hepatite B, C, HIV, sífilis, que está tendo um surto no país. Aqui em Salvador também, os casos notificados são cada vez mais crescentes. Cada vez mais frequentes. Você pode fazer uma orientação em relação ao HPV, porque a gente sabe que o HPV ele está envolvido na gênese do câncer. Seja em orofaringe, que pode acontecer na boca e toda essa região de garganta também. Ele pode estar presente, certo, no câncer de colo de útero e naqueles pacientes que têm relações homoafetivas, ele pode ser responsável pelo câncer de canal anal. Então, isso aí a gente passa essa informação para o paciente também, isso é extremamente importante. Um outro dado também que a gente aproveita e começa a conversar com ele, discutir com ele, é para que ele possa ter certa paternidade responsável. Oferecer também a um paciente que já tem a prole dele constituída a possibilidade dele ir fazer uma vasectomia, que é uma coisa extremamente importante para ele também, que a gente sabe que é isso. O controle da natalidade deve ser discutido também. E o Novembro Azul, ele traz o câncer de próstata, essa porta de entrada, mas permite que a gente possa conversar de todos esses pontos que podem envolver o homem também. Com certeza. Agora vamos lá, vamos falar do famoso câncer de próstata, que é um mal totalmente evitável. O Novembro Azul está aí para dar toda a informação para vocês se prevenirem. Doutor, fala para a gente os principais sintomas. Normalmente, esses sintomas vão estar associados com a diminuição do jato urinário, a dificuldade de urinar, às vezes uma dor pélvica e às vezes sangramento na urina. É uma das coisas que podem acontecer. E confunde, porque isso é importante que a gente frise para o paciente. A próstata tem uma glândula que está um pouquinho abaixo da bexiga ali e que ela é extremamente essencial para o nosso dia a dia. Ela produz um líquidozinho que junto com as vesículas seminais, ele protege os espermatozoides também para que a gente possa ter a nossa fertilidade. Então, esse líquido é importante. Com o passar do tempo, essa próstata cresce. O normal em torno dela é em torno de 25 gramas. Com o passar do tempo, ela vai crescer. Nem sempre ela cresce maligno. Na grande maioria das vezes, ela tem um crescimento de natureza benigna. E quando ela tem a sua porção, a porção da uretra prostática ali, ela cresce e pressiona, as manifestações vão ser dessa esfera. Diminuição, certo, do calibre, dificuldade de urinar, retenção urinária, você levanta muito à noite, certo, para urinar, várias vezes também. Esses são os principais sintomas, às vezes sangramento na urina. Isso não significa dizer que o paciente tenha câncer. Isso aí pode ser decorrente do aumento de caráter benigno da próstata também. Mas ele precisa ir ao serviço médico, investigar através do PSA, através do toque retal, das ultrassonografias, ressonância magnética, e se em alguma situação houver dúvida, até fazer uma biópsia dessa próstata, porque a próstata não vai ser só acometida por câncer, ela pode ser acometida por uma doença benigna, mas a gente não pode imputar tudo a doença benigna, porque infelizmente, em algumas situações dessas, são quase 60 e tantos mil casos por ano, você viu aí, você colocou bem, o câncer de próstata está presente, e é uma realidade. Quais dessas doenças podem ser benignas associadas ao aumento da próstata? Da próstata. Hipertrofia benigna da próstata é a causa principal. Sim. Prostatites, processos inflamatórios também que acontecem e que elevam o PSA. Pancreatite. Exatamente. A próstata pode ser afetada. É uma glândula, ela pode ser afetada por esse processo inflamatório infeccioso e que determine até o PSA. É um motivo de confusão, às vezes, do paciente, de desespero do paciente, por isso é que ele tem que estar com um urologista, um cara muito bem treinado nisso, para que dê toda a tranquilidade e mostre a ele que aquele aumento não decorre de um processo de natureza maligna, mas às vezes de um processo inflamatório, inflamatório infeccioso. Só quem pode resolver isso é o urologista que está treinado para isso. Infelizmente não pode ser, certo, o vizinho, não pode ser o indivíduo da farmácia, ou então eu acho que eu não tenho. Essa visão ele não pode ter, ele tem que tirar a dúvida no consultório médico com acompanhamento. Com o especialista. Sem dúvida.
Agora, eu estava lendo antes de vir aqui para a entrevista com o senhor que a próstata é um dos poucos órgãos que o médico pode tocar, né? Sim. E por isso o exame de toque ainda é a forma mais eficiente de analisar, né, se tem algum tipo de problema ou não na próstata. Esse exame de toque, por favor, tire o medo desses homens. Não, não, sem dúvida, sem dúvida. O PSA, ele veio, certo, que é o antígeno prostático, que é feito, certo, na corrente sanguínea, e nos ajudou muito, porque ele serve para nos trazer, certo, alguma orientação em termos de aumento. Mas existe câncer de próstata com PSA normal. Então, não podemos abdicar dessa ferramenta, que é uma ferramenta tão importante, que é o toque retal. O E é toque retal minimamente invasivo. salva a vida, salva a vida. É um exame que é feito, certo, por um profissional especializado, com todo cuidado, com toda orientação, com todo respeito, com toda a ética profissional envolvida ali, tá certo, naquele momento, e ele consegue detectar pequenas nodulações que estão presentes na próstata, zonas endurecidas, percebe dor, percebe desconforto, e o toque retal, ele junto com o PSA, ajuda a começar a se construir uma suspeita diagnóstico, para que outros exames possam ser feitos, ou através da ultrassonografia com biópsia, ou uma ressonância magnética, para que você possa avançar e fazer o diagnóstico. Então, o que nós colocamos é que o toque retal não vai deixar de existir. Ele é extremamente importante na mão de um urologista experiente e que faz isso diuturnamente. Isso passa a ter uma importância significativa na feitura do diagnóstico do paciente. E, consequentemente, muda a história da doença, porque o tratamento se inicia. E outra coisa, comparado com outros exames, é minimamente invasivo. Você não precisa ser cortado, você não precisa ser anestesiado. Sem dúvida. É só um exame. É um exame e, na verdade, esse mito tem que acabar, né? Ali, o que a gente costuma dizer é o seguinte: você faz o exame e aquilo salva a vida. E uma coisa importante, Aline, é o seguinte: eu posso chegar e dizer assim, eu não vou fazer o exame de toque em momento nenhum, mas nada me garante o fato de eu não fazer que eu venha desenvolver uma lesão e um tumor. Vai chegar um momento que essa próstata vai crescer, ela vai crescer, esse tumor maligno cresce, ele pode metastizar e ir para outros lugares, coluna, osso. Ele pode, bem pior, porque a dor é terrível, ele pode ir para pulmão, cérebro, coisa dessa natureza, levar à morte, como você frisou bem, desses 200 casos aqui em Salvador. Mas com o crescimento da próstata, a gente não pode esquecer que vai haver o quê? A retenção urinária. Em algum momento, você vai ter necessidade de procurar o serviço médico, seja para a colocação de uma sonda desse tipo. Então, é necessário que o médico feche o diagnóstico para definir por que está colocando essa sonda que você não consegue urinar. E aí ele vai fazer o toque retal. Você não estará livre. É a única forma? Ele vai fazer o toque retal para poder ajudar. Sim. Entendeu? Para poder ajudar a fechar o diagnóstico, para ver, inclusive, se ele passa uma sonda pelo pênis do paciente, ou se ele vai na bexiga e faz a cistoscopia, que é a colocação, certo, de um catéterzinho na bexiga, diretamente, para que o indivíduo urine, desobstrua isso. Então, em algum momento, ele vai fazer esse toque, ele vai ser submetido a esse toque retal. É muito melhor que seja submetido numa situação que ele possa preventiva, ser tranquilo, que possa ser resolvido, que o diagnóstico possa ser construído e, infelizmente, se o tumor tiver, que seja detectado numa fase inicial visando cura e não depois só a paliação. Para a gente finalizar, esse exame de toque tão famoso, ele também ajuda a detectar outras doenças? Sim, sem dúvida nenhuma, porque a partir daquele momento que a gente faz esse toque retal, a gente consegue perceber, às vezes, pequenos processos inflamatórios que possam estar presentes ali, localizados na próstata, o indivíduo às vezes sente dor também, sim. A prostatite também, você pode começar a fazer a suspeição baseado nisso, você sente dor, sente a partir do desconforto, e aqueles tumores retais que estão baixos e que são localizados também, o toque retal ajuda. Não é o ideal para o diagnóstico do câncer de reto. O câncer de reto ele tem outras ferramentas, a retoscopia, a colonoscopia, as ressonâncias que vão ajudar, os ultrassons. Mas quando você faz esse exame de próstata, e se você tiver alguma lesão localizada nessa porção do reto aí também, você já pode estar fechando um diagnóstico também de suspeição em relação ao câncer coloretal.
ou alguma doença que possa estar associada. E, além do mais, o urologista já ajuda o paciente dizendo assim o seguinte: eu percebo que você tem uma fissura anal, que são aquelas pequenas ulcerações ao redor, sim, eu percebo que você tem uma fístula ao redor do ânus, eu percebo que você tem uma doença hemorroidária, e é necessário que você procure o proctologista para fechar o diagnóstico e tratar de outra coisa. Então, é extremamente útil. Extremamente útil. E frisar também que você não precisa estar na faixa etária para buscar o exame. Você pode fazer antes, Isso. Porque antes você pode estar com algum outro tipo de doença. Sem dúvida nenhuma. A gente não pode deixar, a gente tem que ter em mente, as mulheres são muito inteligentes. Eu quero olhar para a câmera e deixar essa mensagem aí. Elas procuram o ginecologista aos 13, aos 14, aos 15 anos. Elas vivem 10 anos a mais. O urologista é seu amigo. Você precisa estabelecer uma boa relação com ele. Ele vai lhe ajudar, ele vai salvar a sua vida. Isso é extremamente importante. A gente não tem que utilizar essa ideia e deixar esse mito crescer de que o urologista ali vai lhe fazer mal, que é o seu inimigo, que vai lhe diminuir. Muito pelo contrário, ele vai salvar a sua vida. Isso é uma coisa extremamente importante. Essa é a mensagem que tem que ficar. Perfeito. Com certeza, assina embaixo, viu? E antes da gente terminar, eu quero fazer um comunicado, né, para os homens. A gente está no Novembro Azul, a gente tem aí muitos dias para que os homens criem essa sensibilidade de buscar as unidades de saúde. Aqui em Salvador, a Rede Municipal de Saúde está ofertando, está ampliando, na verdade, no Hospital Municipal, mais de 1.500 vagas para consultas com urologista, exames voltados para os homens. No próximo dia 9 tem o dia D de mobilização, então não tem aquela desculpa, trabalho demais de segunda a sexta, não tenho tempo de ir no médico. Vão ser 67 postos abertos, dando encaminhamento para vasectomia, aferindo pressão, consulta com clínico, entre outros, sabe, importantes, para que você já dê um passo à frente para cuidar da sua saúde. Doutor Rogério, te agradeço muito, foi muito esclarecedor. As pessoas que estão assistindo, né, não só as mulheres, mas os homens também vão poder estar bem orientados, vão repassar essas informações. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estarei sempre à disposição, toda vez que você precisar. Com certeza. Todo Novembro Azul, doutor Rogério vai estar aqui com a gente. Obrigada a todos. Até o próximo Pauta Livre.